Aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer o quanto você o ama. Diga o quanto você o ama, que Ele é a razão da tua adoração, que Ele é a razão, o motivo pelo qual nós estamos hoje à noite aqui nesse lugar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tua presença, obrigado por hoje à noite, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar diante de Ti, Senhor. Nosso prazer te servir, Pai. Viemos te buscar, queremos honrar a Tua presença. Obrigado por Tua presença que habita em nós. E obrigado por Tua presença que está sobre nós, Pai. Obrigado por Tua unção que está sendo liberada, Pai, de uma forma coletiva, na unidade do corpo de Cristo. Nós somos os Teus filhos, Pai, e nos reunimos em Tua presença. Nós somos a Tua família na terra, Pai. Nós somos a Tua propriedade exclusiva. Nós somos, Pai, a menina dos Teus olhos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Obrigado por este livre acesso, Pai, que nós temos hoje em Tua presença. Nós podemos levantar nossas mãos diante de Ti oh, e nos entregar completamente a Ti, ó Pai. Num momento como esse, é o nosso culto, é o nosso louvor, é a nossa adoração, Pai, que nós entregamos, que nós oferecemos a Ti. Obrigado por essa oportunidade de sermos, Pai, alcançados, de sermos, Pai, ministrados, de sermos tocados, Pai, pelo Teu Espírito e por Tua palavra. Eu Te dou graças por hoje à noite, Pai, por Tua presença, por Tua glória enchendo este lugar, Pai. A Tua mão poderosa estendida sobre nós, tocando em cada um de nós, Teus filhos. Obrigado por uma noite de cura. Obrigado por uma noite, Pai, de milagres. Obrigado por uma noite de intervenções divinas da Tua parte no curso natural na nossa vida, Pai. Obrigado por uma noite de libertação, de restauração, de reavivamento, de poder do Teu sobrenatural caindo sobre nós. Oh, eu creio, Pai, e eu Te dou graças em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto. Dá um glória a Deus bem alto. O mais alto que você puder, diga glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui? Que a presença de Deus está pairando sobre esse local? Oh, aleluia. Quantos creem que existe mesmo uma presença sobrenatural nesse lugar, irmão? Não trate de forma comum, não trate como natural, trate o que é sobrenatural, com muita honra no teu coração, porque quando honra sobe, a glória de Deus desce sobre aquele lugar onde honra está sendo comunicada. Oh, aleluia. Há uma presença aqui nesse lugar, não só aquela que habita dentro de nós, mas aquela que também está pairando sobre nós. Sabe, você pode sair daqui hoje tão melhor de como você entrou, querido. Tão melhor de como você entrou. Sabe, toda angústia deixando você em paz, toda preocupação, todo medo, toda dor, toda falta fugindo, correndo da Tua presença. Oh, aleluia. Pastor, como é que eu faço para ficar livre disso? Talvez naturalmente você não teria motivos para estar aqui e se alegrar na presença de Deus, mas sabe que pela fé você pode se alegrar diante de Deus. E tudo aquilo que talvez esteja causando, trazendo alguma dor, fazendo mal, por você pela fé decidir romper e soltar o natural e abraçar mesmo o sobrenatural, Deus vir sobre você. E a gente não precisa esperar o final do culto, pode ser no momento como esse, enquanto os instrumentos estão tocando, você fecha teus olhos, você levanta suas mãos,
você faz a tua rendição, a tua consagração, você faz desse culto e desse momento um momento de entrega total, completa. E Deus encontra o teu coração, Deus acha você, amém, num lugar como esse. Deus está pronto para atender todas as necessidades e demandas do coração de cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. Deus não despedirá ninguém de mãos vazias. Eu não sei se por algum motivo você talvez esteja pensando, rapaz, o que eu tenho recebido, o que Deus tem feito, sabe, Deus tem feito tantas coisas, tá bom. Não tá bom, irmão. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida, amém? E Ele está aqui hoje à noite. Ele está nessa reunião. Essa reunião aqui não é uma reunião comum. Nós não estamos reunidos aqui no nome do Verbo da vida. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Aleluia. E Ele nos deixou uma promessa: aonde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Eu estarei ali no meio deles. E Ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Sabe, eu sei o que Ele tem feito nesse final de semana, desde ontem à noite, hoje pela manhã. E Ele continua aqui, nesse ambiente de adoração, de fé, de consagração. Oh, aleluia. Aleluia, sabe, Ele está vindo ao seu encontro. Você saiu da sua casa e veio para essa reunião, e você veio dizendo consigo mesmo: sabe, eu estou cansado, eu não aguento mais ter que ficar lidando com as mesmas coisas todos os dias. Hoje é como se a mesa virasse. É como se a mesa virasse. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para essa pessoa que está ao seu lado. Você pode ser o canal de Deus para a vida dessa pessoa. O levantar das tuas mãos pode atrair o poder de Deus a ponto de tocar em você e nessa pessoa que está ao seu lado, e ela receber tudo aquilo que ela está crendo, precisando, desejando no coração dela hoje à noite. Aleluia. O poder de Deus não está limitado a uma pessoa. O poder de Deus não está limitado a um local. O poder de Deus não está limitado a 4 paredes. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Eu sei que cada culto tem a sua história, tem uma unção fresca. Obrigado por Tua presença. Obrigado, Pai, pelos dons do Teu Espírito operando hoje à noite. E a Tua palavra, Pai, encontrando livre acesso nos nossos corações. Eu te dou graças em nome de Jesus. Antes de você se assentar, para a pessoa que está ao seu lado, diga para essa pessoa: se prepare, abra o teu coração. Que honra, que prazer estar aqui ao seu lado, servindo a Deus, servindo a Cristo. Você pode se assentar com calma. Obrigado, viu, gente? Glória a Deus. Deus é muito bom. E Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Você pode confessar isso? Deus tem o melhor para mim? Aleluia. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus tem o melhor para você também. Aleluia. Deus tem o melhor para os seus filhos. Ele é um bom pai. E como um pai, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Nesses dias, aleluia, nada tem faltado, irmão. E nada vai faltar. Diga: nada vai faltar. Diga: nada tem faltado. Nada vai faltar. Como é que vai ser o teu final de ano? Como é que vai ser daqui para dezembro? Como é que vai ser os próximos dias? Sabe, se o teu futuro te preocupa, é porque você ainda não entendeu como vai ser o seu futuro. Se o teu futuro ainda te faz pensar como será, é porque você ainda não entendeu fé, a lei da fé. Oh, aleluia, Pai. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que haverá um bom futuro. A Bíblia que está dizendo, é Deus que está falando, amém? Deus está dizendo para mim e para você como filho. Ele está dizendo: olha, meu filho, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Haverá um bom futuro. E mesmo que naturalmente nós venhamos olhar e sabe, as previsões de forma natural não sejam boas, a Bíblia continua dizendo que haverá um bom futuro. E quando alguém decide crer no que Deus diz, Deus é fiel para cumprir a sua palavra.
Então, se Deus está dizendo para mim e para você, querido, que haverá um bom futuro, pode o presidente do país dizer que não vai haver um bom futuro por conta das estatísticas que se fala por aí. Mas se Deus falou e um crente pode crer, Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir o que Ele diz. Amém? Porque Ele está preso. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para não cumprir aquilo que Ele falou. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia, amém. Nós estamos debaixo, de algumas palavras que foram ditas desse púlpito. E uma delas é que nós vamos viver o melhor final de ano da nossa vida. Que esses últimos 3 meses desse ano seriam os 3 melhores meses deste ano. Então tudo que não aconteceu até aqui, não importa o porquê, eu só sei de uma coisa, vai acontecer até o final. Pastor, eu estou cansado de ouvir, não tem problema. É segurança para nós falarmos as mesmas coisas, como também é segurança ouvir as mesmas coisas. Aleluia, como é que vai ser o nosso final de ano? Sabe, o final de ano dessa igreja vai ser o melhor final de ano dos 11 anos de existência dessa igreja. Nós vamos desfrutar de uma graça, de um grande favor de Deus sobre essa igreja nesses últimos dias. E quem ficar sensível à voz de Deus para ser obediente aos seus comandos, vai desfrutar dessa graça, vai desfrutar desse poder, vai desfrutar de uma prosperidade como nunca desfrutou nos 11 anos de história dessa igreja. Deus já liberou a palavra que nós estamos vivendo a década de uma grande colheita. Aleluia. Aleluia. Se fosse só uma colheita já seria suficiente. 10 anos de colheita, uma década de colheita já seria algo muito bom. Mas ele disse que além de ser 10 anos de colheita, essa colheita seria grande. Aleluia, 10 anos, não é um ano. Se fosse um já teria passado. É 10. E a Bíblia fala que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Diga, cada vez mais. Cada vez mais. Então a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Diga, mais. Diga no mais. Então se ontem foi bom, e amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? O que é isso, pastor? Novidade de vida. Quando sabe que Deus nos criou para viver e andar em novidade de vida? Aleluia. Você está disposto a experimentar hoje algo que você não experimentou ainda? Você está disposto a viver hoje que você não viveu ontem? Você está disposto a inaugurar algo hoje à noite ou não? Quando sabe que Deus também pode desenvolver uma parceria comigo, com você, e fazer com que nós venhamos inaugurar algo novo na nossa vida hoje à noite? Talvez seja uma dança, uma carreira. É porque tem pessoas no nosso meio que elas ficam se segurando. Depois no final do culto, conversando, elas dizem: pastor, durante o culto me deu uma vontade de correr. Eu digo: por que você não correu? Eu não sei. Eu também não entendo. Se deu vontade, siga, obedece. Pode ser que naquela carreira algo esteja sendo destravado, algo esteja sendo liberado, algo esteja sendo derramado da parte de Deus para a sua vida ou para alguém. Está disposto a inaugurar algo novo essa noite? Da parte de Deus para a sua vida? Algo novo no teu casamento? Uma nova lua de mel? Rapaz, só os homens que dá glória. Casamento tem a parte A, tem a parte B. É de Deus, não é de Deus? Teve alguém que disse assim: ainda esse ano. Antes que o ano termine. Antes que esse ano acabe. Aleluia. Deus tem milagres. Oh, aleluia. Deus tem tantas coisas para fazer no nosso meio, irmão. E sabe, Deus não está limitado a um calendário, a um tempo cronológico.
mas Deus usa da nossa organização como ser humano, como filho de Deus, amém, para nos alcançar. É bem verdade que quando nós vamos nos aproximando do final do ano, né, uma expectativa é gerada em nosso coração, por conta de uma série de coisas, e Deus ele é muito bom para atender a nossas expectativas, amém? Você tem alguma expectativa aí no teu coração? Amém. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Pastor Zé Roberto e Mama Sandra, eles não estão aqui, eles foram a Moreira César, o pastor está ministrando culto de Santa Ceia em uma das nossas igrejas, né? Por esse motivo ele não esteve aqui ontem, né? A Mama Sandra ministrou falando sobre conhecimento, valor, a importância, né, do conhecimento, que o conhecimento liberta. O pastor Zé Roberto ministrou hoje pela manhã, no Fortalecendo a Visão, dando continuidade a um assunto, né, a uma série de estudo e de assuntos que Deus colocou no coração dele para realizar com nossa liderança e com as nossas igrejas também, falando a respeito dos 5 dons ministeriais. Semana passada ele abordou, né, sobre o ofício apostólico, hoje pela manhã sobre o ofício pastoral, né? Eu não sei se, acredito que não, mas quem esteve aqui hoje pela manhã e ouviu a respeito, né, desse assunto, desse dom, eu acredito que ele deixou muito claro, né, o que é o ofício pastoral, e se alguém está aqui ou esteja nos assistindo, que tem um chamado para esse ofício, eu acredito que ficou mais fácil você se localizar dentro dele. É bem verdade que eu acredito que muitas pessoas, depois dessa ministração, elas não estão muito afim de querer ser um pastor, não. Mas é uma grande honra, né, você servir a Deus com o chamado que Ele nos deu, independente se é pastor, apóstolo, mestre, evangelista, os profetas, o ministério de socorros, no ministério da reconciliação também. É uma honra servir a Deus na igreja local, é uma honra servir a Deus no corpo de Cristo, amém? E Ele tem feito esses estudos. Se você não veio para o culto, se você não teve a oportunidade de assistir, eu queria te encorajar você a visitar lá o nosso canal no YouTube, assistir desde a primeira série, né, que fala a respeito do apóstolo, a de hoje também. Eu creio que você vai ser muito edificado e abençoado com tudo aquilo que foi ensinado aqui, através da vida do pastor José Roberto, amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos dar continuidade naquilo que Deus está ministrando e falando nesse final de semana, né? O pastor José Roberto falou bastante a respeito de ministério. Eu não vou falar, né, especificamente sobre os dons ministeriais, porque ele tem abordado e ensinado, e tem falado de uma forma tão clara, né, tão precisa, que eu acho que não há necessidade da gente ficar falando daquilo que ele também está ensinando, né? Mas em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, vai até o versículo 15, 16, quando Paulo está falando a respeito desses dons ministeriais que foram dados, né, por Jesus de presente para a igreja, ele faz questão de deixar claro qual era o propósito desses dons ministeriais. E ele diz que seria para o aperfeiçoamento dos santos, amém? E quem são os santos? Tem algum santo aqui? Será para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons foram dados para nos alcançar, para nos abençoar, para nos edificar, amém? Como o pastor mesmo disse, para nos tirar, né, de um estágio de meninice, para nos fazer crescer como filhos de Deus, para podermos desfrutar da herança que nós temos em Cristo Jesus. Uma vez que nós entendemos que esses dons, eles foram dados à igreja como um presente para nos abençoar, nós devemos honrar esses dons. Nós devemos valorizar esses dons, independente de quem sejam as pessoas. Maturidade vai nos ajudar e nos ensinar a fazer uma separação, a separar o terno, a separar a gravata do homem, a separar o homem da unção. Quando nós reconhecemos a unção e liberamos honra sobre aquela unção, talvez nós não temos noção do que a unção pode fazer por nós, o que ela é capaz de fazer. A unção, ela pode nos fazer ser quem nós nunca fomos, ela pode nos levar a lugares aonde nós nunca pisamos, ela pode nos tornar, ela pode abrir portas, ela pode nos levantar. A unção de Deus tem essa capacidade, tem esse poder, ela carrega consigo o levantar um homem, sabe, de trás das malhadas e colocar no trono de Israel. Quem é que faz isso? A unção de Deus. E uma vez que nós honramos a unção, uma vez que nós consideramos, uma vez que nós valorizamos, uma vez que nós estimamos aquilo sobre a nossa vida, nós vamos ser abençoados, nós vamos receber da parte de Deus através daquela unção. Amém? Agora, é bem verdade que dentro do corpo de Cristo, Deus ele não apenas distribuiu os 5 dons ministeriais. Existem os ministérios de socorros também que trabalham
e nós costumamos dizer que o Ministério de Socorros são aquelas pessoas que dão o suporte para que os dons operem, para que os dons possam funcionar dentro da igreja. Então é um conjunto, é uma equipe que trabalha junto para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Você está comigo? E eu queria falar um pouco a respeito disso, né, só da parte de introdução, para que nós venhamos, deixar com que esse entendimento caia em nosso coração. Amém? Para que essas unções, para que esses dons, que são pessoas que Deus levanta no nosso meio, elas possam ser honradas como devem ser honradas. Amém, irmãos? E quem é que vai ganhar com isso? A igreja. Quem é que vai ganhar com isso? Nós, os filhos de Deus. Nós vamos ser aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoado fala de receber um ajuste, né, um ajuste fino, um ajuste preciso. Nós vamos ser ajustados para toda boa obra. Nós vamos ser aperfeiçoados para toda boa obra. Nós vamos sair do estágio de meninos, amém, espirituais, para um estágio, né, de maturidade, para receber da parte de Deus um alimento sólido, para Deus revelar aquilo que Ele precisa revelar ao nosso coração, porque eu sei que tem muitas coisas que Deus quer revelar, que Deus quer comunicar, que Deus quer falar comigo, com você, para nos instruir por um caminho de crescimento. A proposta de Deus para a igreja é crescimento. Você crê assim? Então honre as unções, honre os dons, acompanhe essa série que está sendo ministrada no Fortalecendo a Visão, através da vida do pastor José Roberto. Você que é membro dessa igreja, eu diria que você teria a obrigação de acompanhar, de se inteirar a respeito disso, de despertar no teu coração um desejo, né, de querer saber o que está sendo ensinado, porque é por meio do ensino que nós somos nutridos e alimentados. Abre a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, oh, glória a Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu queria também te incentivar ao próximo culto a trazer a sua Bíblia, para que você possa acompanhar aquilo que está sendo ministrado, conferir, né, na sua Bíblia aquilo que vai ser falado, aquilo que está sendo lido. É importante para você fazer as suas anotações. Amém? Talvez você tenha um smartphone, mas eu sei que você pode acompanhar por ele, mas desenvolva o costume de trazer a sua Bíblia também, de carregar a sua Bíblia, amém? Trazer para o culto, para que você possa abrir quando alguém estiver ministrando e falar com você. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, você folhear a sua Bíblia, abrir lá no capítulo 1, no versículo 26, e acompanhar aquilo que vai ser lido, aquilo que vai ser ministrado. É bênção para a nossa vida, amém? Deixa só eu saber se tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez. Se você entrou aqui nessa igreja, se você veio para esse culto e é a primeira vez que você está aqui, faça assim com as suas mãos. Temos uma irmã lá atrás, tem mais alguém além dela? Fique com as suas mãos levantadas, querido, por favor. Será que você poderia se colocar de pé, sem constrangimento, por favor? Porque daqui eu tenho uma visão privilegiada e posso lhe ver muito bem, mas tem as pessoas que querem conhecer. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que você não veio só por um convite de alguém, que foi Deus, pelo Espírito de Deus que convenceu você a estar aqui. Eu sei que Deus vai ministrar coisas no teu coração, que se você acolher, Deus pode mudar o curso da sua vida, amém? Tem mais alguém? Não? Então nós estamos numa reunião de família, estamos em casa, amém? E nós vamos avançar aqui na palavra. Você abriu em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quem encontrou, diga amém, diga glória a Deus. Se você encontrou, diga: as minhas contas estão pagas. Mas as tuas contas não vai ser paga desse jeito não, irmão. Ou você não tem conta, né? Mas se tu não tem, declaro para quem está ao seu lado. Diga: as minhas contas estão pagas. Minhas necessidades estão supridas. E dinheiro está sobrando. Diga: dinheiro está sobrando. Diga: dinheiro está sobrando. Para abençoar o reino de Deus. Para abençoar os filhos de Deus. A obra de Deus. A visão de Deus. Tudo aquilo que está no coração de Deus. Diga: eu serei. Diga: eu serei o maior investidor. O maior investidor no reino de Deus. Um canal pelo qual as riquezas de Deus fluirão na terra. Você crê dessa forma?
Glória a Deus, oh aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler aqui esse versículo, não dá para ler tudo, para que nós possamos ganhar tempo. Gênesis fala um pouco a respeito das nossas origens, a respeito do início, do começo de todas as coisas. Então, se você quer saber como Deus iniciou todas as coisas, vá para o livro de Gênesis, que é o começo, que é o início. No versículo 26, depois de Deus ter criado muitas coisas e colocado a terra em ordem, a Bíblia fala que também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus, depois de ter criado o homem, fez o que com ele? Os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aleluia, glória a Deus. No versículo 26, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem, ou o ser humano, a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou o homem assim como ele era, para que o homem pudesse estar ligado a ele, para que o homem pudesse estar com ele. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e depois a Bíblia fala que Deus deu para o homem domínio, que Deus abençoou o homem que havia criado. Deus quis deixar claro desde o início, no livro de Gênesis, o que ele havia dado para o homem antes de qualquer coisa. Uma das primeiras coisas que Deus deu para o homem, quando criou o homem, foi identidade. Deus criou o homem para que o homem pudesse se identificar com ele, ter uma identificação com ele. E eu fui estudar um pouco a respeito dessa questão de identidade, de identificação, e eu achei algo interessante na apostila do Rema, que diz assim: ser imagem e semelhança de Deus implica nesse ser criado, que é o homem, ser tão identificado com o seu Criador quanto se pode ser. Ou seja, Deus criou o homem para que o homem pudesse se identificar com ele, ter uma identidade. Diga, uma identidade. Deus fez questão de deixar claro para o homem que havia criado que ele tinha uma identidade, e que essa identidade era a identificação que ele tinha com o seu Criador. Deus queria que a criatura se identificasse com o seu Criador, e ele deixa claro isso desde o início. Deus dá uma identidade para o homem, dizendo quem ele era. Você está comigo? E quem era o homem na sua origem? Quem era o homem na criação, no início, no começo de tudo? A Bíblia diz que o homem era a imagem de Deus, que o homem era a semelhança de Deus. Eis o motivo pelo qual o diabo tem tanta raiva do ser humano, porque foi a única, se eu posso dizer assim, a única espécie que Deus criou à sua semelhança, a única espécie que Deus criou segundo a sua imagem, alguém que poderia se identificar com ele, a ponto das pessoas olharem para o homem e ver Deus, e ver o seu Criador. Então Deus deixa claro quem o homem era desde a sua criação. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Deus deixou claro quem ele era, Deus deixou claro o que ele podia, e Deus deixou claro o que ele tinha.
Quem ele era? A imagem e semelhança de Deus. E o que ele podia? A Bíblia diz que ele podia dominar, que ele podia exercer a autoridade, que ele podia governar. Tem a ele domínio. Sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Deus deixa claro quem o homem era, Deus deixa claro o que ele podia. E o que o homem podia? Ele podia governar, ele podia exercer domínio, exercer autoridade. E a Bíblia diz sobre toda a terra. E o que ele tinha? Ele era a imagem e semelhança, ele podia exercer esse domínio, ele podia exercer esse governo, ele podia exercer essa autoridade. E o que ele tinha? Ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Porque no versículo 28 a Bíblia diz que Deus os abençoou. Deus deu para o homem totais condições para que ele pudesse viver e desfrutar do melhor que Deus tinha na sua criação. Então Deus deixa claro quem ele era, o que ele podia e o que ele tinha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Você fica feliz de saber que logo na nossa origem, Deus, ele deixa claro para mim e para você quem nós somos, o que nós podemos e o que nós temos. Quem é que nós somos? A imagem e semelhança de quem? Do próprio Deus. E o que nós podemos? Dominar, governar e não ser dominado, e não ser governado. E o que é que nós temos? A bênção de Deus. Diga a bênção de Deus. Você é alguém abençoado? Você foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, é bem verdade que com a queda do homem, ele perdeu tudo que ele era, tudo que ele podia e tudo que ele tinha. Um ato de desobediência, fez com que o homem perdesse a identidade dele, perdesse todo o poder que ele havia recebido, deixasse de desfrutar da bênção que Deus havia liberado sobre a vida dele, por conta da sua desobediência àquilo que Deus havia ordenado. Então, com a queda, o homem perdeu tudo que Deus havia provido, tudo que Deus havia preparado para ele. Você está aqui comigo? Oh, aleluia. E durante muito tempo, durante muitos anos, o homem viveu sem essa identidade, sem essa identificação, porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 59, que o pecado da humanidade fazia separação do homem para com Deus. Então houve-se uma lacuna, abriu-se uma lacuna por causa do pecado, e agora o homem já não podia mais se identificar com o seu Criador, a criatura não podia mais se identificar com o seu Criador, perdeu essa ligação, perdeu essa comunhão, e Deus havia criado o homem para estar em comunhão com Ele, para estar ligado diretamente a Ele, para desfrutar da vida dele no jardim do Éden. Amém? Mas a Bíblia também diz que chegou a plenitude dos tempos, e na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Com que propósito? Com que propósito? De restaurar, resgatar aquilo que se havia perdido. Então ele veio e ele resgatou o homem, trazendo o homem de volta para o seu lugar de origem, para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E o pastor Zé Roberto, ele sempre nos ensina que agora, com a redenção, com o resgate, aquilo que o homem desfrutava no início, no princípio de todas as coisas, no começo de todas as coisas, tudo aquilo agora veio e Jesus colocou dentro de nós, depositou dentro do nosso espírito. O que significa isso? Que Ele devolveu para mim, que Ele devolveu para você, que Ele devolveu para os filhos de Deus a identidade, a sua identificação. Amém? Aleluia, que aquilo que o homem era, que aquilo que o homem podia e aquilo que o homem tinha, agora Jesus ele restaurou, ele resgatou, ele devolveu para o homem o que ele havia perdido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nós somos a imagem de Deus, nós somos a semelhança de Deus.
Amém? Nós recebemos de volta o poder, nós recebemos de volta o governo, nós recebemos de volta a autoridade, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, a bênção de Deus está sobre a nossa casa. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Glória a Deus. Nós temos essa identificação na nova aliança com o nosso Criador, com o nosso Pai. Amém? E como é que Deus fez isso? A Bíblia fala em João 3,16, abre lá em João 3,16, é um texto conhecido, mas o fato dele ser conhecido, não significa que ele perdeu o poder com o passar do tempo. Eu continuo gostando desse texto, da mesma forma como eu ouvi a primeira vez, porque esse texto fala muito comigo. João 3,16, foi um dos primeiros textos que eu aprendi, que eu consegui, memorizar, guardar no meu coração, foi esse texto, que diz assim, porque Deus amou ao mundo, e você pode colocar aí no lugar do mundo o seu nome, escrever de caneta, e colocar o seu nome, porque Deus amou ao Marcos, de tal maneira. O que significa essa tal maneira? É de uma maneira que não tem como explicar. É de uma maneira que a nossa linguagem natural não explica. Não tem como descrever. Foi esse amor que Deus derramou por mim e por você. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha vida eterna. Tem alguém aqui que foi amado por Ele? Quantos receberam desse amor? Quantos são gratos a Deus, por terem sido atraídos por tão grande amor, e por eterna benignidade? A Bíblia diz que com grande amor, Ele nos atraiu, que Ele nos amou de tal maneira. A Bíblia não diz que Ele vai nos amar, a Bíblia diz que Ele já nos amou de tal maneira. E como Ele provou isso por mim e por você? A Bíblia diz que Ele entregou, que Ele deu o seu Filho. E a Bíblia ainda diz que esse Filho era o unigênito, o único que Ele tinha. Por que Ele fez isso? Diga, por amor. E quando Deus nos amou, nós não estávamos sentados numa cadeira, bem arrumado, cheiroso. Nós não estávamos sentados dentro de uma igreja. A Bíblia diz que nós ainda éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados dele por causa do pecado. E a Bíblia diz que Ele nos amou. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por ter nos amado de tal maneira. Eu ainda continuo me empolgando com essa palavra, irmão. O tempo de igreja não vai me fazer, tratar de forma comum um texto como esse, que Ele me amou de tal maneira. Eu já ouvi esse texto tantas vezes, já li não sei quantas vezes, pessoas já falaram desse texto, não sei, milhares de vezes, não tem problema. A Bíblia diz que Ele me amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não seja destruído, não fique padecendo, não fique sofrendo, não viva capengando, mas tenha a vida eterna, ou seja, o crer aqui em Cristo, reconhecendo o amor de Deus por mim e por você, é uma questão de vida ou morte, não é uma opção, é uma questão de vida ou morte. Se eu creio, eu vou desfrutar de vida, se eu não creio, eu vou perecer, eu vou morrer. Então, ser crente não é só fazer parte de uma igreja, é crer em Cristo e reconhecer o amor de Cristo por mim e por você. Aleluia.
Amém? O crer aqui, né, envolve, acho que essa palavra, o crer envolve, né, você desfrutar de vida, ou você desfrutar de morte. Então, se você entrou por essa porta, e você nunca decidiu, nunca tomou, né, uma decisão de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabe que pode ser esse o motivo pelo qual você está sofrendo, que você tem padecido, que você tem feito as coisas, nada tem dado certo, mas talvez seja esse o dia, né, que Deus preparou para que você tomasse uma decisão, porque Deus não vai tomar decisão no seu lugar, Ele não vai descer e vai tomar uma decisão por você, de crer em Cristo, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma decisão pessoal. Ele deixa claro o que Ele fez por nós. Ele diz: olha, eu te amei de tal maneira, que você nunca vai conseguir explicar isso, e eu dei o meu Filho, para que você creia, não morra, mas tenha vida eterna. E colocou a decisão em nossas mãos. Um dia eu tomei essa decisão, eu fiz essa escolha e hoje eu estou aqui. Você também, já nasceu de novo, você creu em Cristo, né? Você está aqui sentado, mas talvez tenha alguém que está do teu lado que ainda não fez essa escolha, não tomou essa decisão. Eu não conheço todos que aqui estão, mas sabe, se você não tomou essa decisão na sua vida, eu vou dar uma oportunidade para você hoje. Você reconhecer esse amor. Rapaz, Ele me amou desse jeito, foi desse jeitinho, de tal maneira. Ah, mas eu não valia uma moeda e uma cocada, não tem problema. Ele já lhe via onde você está hoje. Na verdade, quando Ele lhe amou, Ele olhou para você, né, com os óculos da cruz, do sangue de Jesus Cristo. Então Ele não via o Marcos Paulo que vivia uma vida de pecados. Ele viu o Marcos Paulo que hoje estaria aqui ministrando a palavra. Lavado, justificado, remido, abençoado, eleito, levantado, escolhido, ungido por Deus. É assim que Deus lhe via lá atrás, quando a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Então, se você está aqui, você ainda não confessou Jesus, não entregou a sua vida, não fez dele o teu Senhor e o teu Salvador, falou: eu quero reconhecer esse amor por mim. Acho que a gente pode mudar um pouquinho o protocolo, né? Não pode? Às vezes a gente deixa isso para o final, mas o Espírito Santo, Ele é dono do culto. Amém? Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Ele? Se você está aqui, levante sua mão assim, fale assim: eu quero, sabe, eu quero receber, ser cheio desse amor, entregar a minha vida, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabe, interromper esse processo de morte que estava operando na minha vida e agora desfrutar dessa vida eterna. Presta atenção que a Bíblia fala que o crer, né, ele traz como um benefício uma vida, e não só uma vida de 70 a 80 anos, mas uma vida eterna. Essa vida que nós estamos vivendo, né, decorrência da nossa crença, ela não se resume só a 70 anos, irmãos. Você deveria ficar feliz por conta disso. Ela não tem um prazo de validade de 80, 90, 100 anos. A Bíblia chama ela de vida eterna, é para a eternidade. A nossa decisão não afeta só a nossa vida no presente, afeta o nosso futuro e afeta a nossa eternidade. Tem algum ser eterno aqui? É engraçado que olhando daqui de cima a gente vê a empolgação dos eternos. Tem algum ser eterno aqui? Vai para a eternidade. Eu fico imaginando, irmão, se fosse para o inferno. Se para a eternidade está com essa empolgação, imagine para o inferno. Mas o amor dele nos resgatou. O amor dele nos libertou, o amor dele nos livrou. Sabe que enquanto nós não aprendermos a celebrarmos essa redenção, essa vida, a celebrarmos esse amor, nós não vamos desfrutar daquilo que nós consideramos grande para a nossa vida. Porque tem algo maior do que isso. Deus ter nos amado, nos dado a oportunidade de ser recriado no nosso espírito, termos nascido de novo.
A Bíblia fala que esse é o maior milagre que o homem pode experimentar. É o maior milagre que o homem pode viver. Qual é, pastor? Ter nascido de novo. Você ter nascido de novo é o maior milagre. Não, o maior milagre é quando eu receber a chave da minha casa. Não é não, querido. É quando eu receber o carro do ano. Não, o maior milagre é você que já nasceu de novo, já viveu, já experimentou e precisa celebrar esse milagre. Você é uma nova criação, você é uma nova criatura, você é filho do Deus vivo. Você foi recriado por dentro, aonde remédio não podia fazer nada por você. Você foi recriado em um lugar onde os melhores equipamentos da medicina não poderiam fazer nada por você. Você foi recriado em um lugar onde só Deus poderia tocar, só Deus poderia afetar. Nós somos recriados. A Bíblia chama nós, os filhos de Deus, de nação santa. Propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, sacerdócio real. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira e entregou o seu Filho unigênito. A Bíblia diz que se Deus nos entregou o seu Filho unigênito, Ele não nos dará com Ele. Se Ele foi capaz, por amor, de entregar o seu Filho, o seu único Filho, para ir para uma cruz que não era dele, morrer uma morte que não era dele, pagar um preço que não foi Ele que fez a dívida. Você entendeu? Vai por mímica, às vezes você pega por revelação. Ele não tinha feito nenhuma dívida por conta do pecado. A culpa não era dele. Aí Deus decidiu dar o seu unigênito. E quem era esse unigênito? Diga Jesus. Diga Jesus. Ele era o unigênito de Deus. Agora, Deus não simplesmente o deu, Deus não simplesmente o entregou, virou as costas e o abandonou, disse: cumpre aí a missão, faz o que tem que ser feito, que agora eu vou sentar aqui no trono e ficar esperando você cumprir a sua missão. Esse amor, amado, é algo tão grande, é algo tão poderoso e sobrenatural, que a gente nunca vamos conseguir mensurar isso, entender isso, sabe, de uma forma plena. Foi tanto amor derramado naquela cruz. Oh, aleluia! Deus amou desde o pequeno, desde o mais novo até o mais velho. Deus amou o brasileiro, Deus amou o francês, Deus amou o africano, Deus amou o japonês, o chinês, Deus amou o mundo de tal maneira. E às vezes dentro da igreja a gente fica fazendo escolhas para amar alguém. É como se fosse uma seleção por preferência. A Natália é gente boa, então ela merece o meu amor. Nós merecíamos o amor de Cristo. Quando Ele nos amou, nós éramos como? E Ele nos amou. Agora pensa, se Ele nos amou como nós éramos inimigos, e a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, nós também devemos amar os nossos inimigos. Mas se temos dificuldade para amar uns aos outros, que somos irmãos em Cristo, como é que vamos amar os nossos inimigos? Ah, mas eu não gosto do jeito dessa pessoa. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, o que é o amor. E a primeira característica, se eu posso dizer assim, do amor, já me chama muita atenção. Porque é fácil saber quem está andando em amor pelas características descritas lá em 1 Coríntios 13. E a primeira coisa que a Bíblia fala que o amor é, quando se lembra? Ninguém lembra? A Bíblia diz, o amor é. Não vale abrir a Bíblia não, calma. Não. Vai. Paciente. Quer saber se você está andando em amor? Se você está andando em paciência. Glória a Deus ou misericórdia? Glória a Deus. Agora, o que é mais interessante? Que a fé só opera pela paciência. O amor.
O amor não procura os seus próprios interesses. A fé só opera na vida de alguém que não está procurando seus próprios interesses. A fé, o amor, ele não se alegra com a injustiça. Ou seja, a fé só opera na vida de alguém que não se alegra com a injustiça. A fé opera na vida de alguém que se alegra com a justiça, que se alegra com a retidão, que se alegra quando um irmão está crescendo, está prosperando, está avançando, está, sabe, conquistando aquilo que ele estabeleceu como alvo e como meta para a vida dele. Diga, o amor é paciente. Tudo crê, esse é o final, né? Tudo suporta, tudo espera. Então, fé opera para quem? Aquele que tudo crê, aquele que tudo suporta. E esse suportar aqui não é esse suportar que nós imaginamos, né? Eu tenho que suportar, porque a Bíblia está dizendo que o amor suporta. Então, não, isso é tolerância. É diferente de suportar, porque suportar em amor é dar um suporte, e não é virar as costas para a pessoa e falar, você se vira, porque eu estou fazendo muito já de suportar você. Isso não é amor. Esse suportar é como se nós fôssemos para o carro o que o step é para ele. Então, não importa qual pneu deu problema, se é na frente ou atrás, do lado direito ou do lado esquerdo, o step está lá para dar um suporte. Você está comigo? Então, se o irmão está com algum problema do lado direito, na frente ou atrás, se aconteceu alguma coisa, não tem problema. O amor suporta. Você vai ser esse step para esse irmão. Irmão, eu vou te ajudar a crescer. Agora, é difícil quando duas crianças se juntam tentando crescer. Amém? Uma criança, para ela crescer de uma forma saudável, ela vai precisar de um adulto do lado dela. De alguém que entende qual é a sua identidade. Eu sou a imagem e semelhança, né, do próprio Deus. E você vai transmitir isso para aquela pessoa. Eu não sei nem porque eu entrei por esse caminho. Mas Jesus sabe, né? Jesus está falando, não está? Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus, vamos voltar aqui, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Com que propósito? Para salvar o mundo. No versículo 17 a Bíblia diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, se Deus enviou Jesus, não para ele julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por que a igreja quer ocupar esse lugar de julgamento? A igreja, ela não foi colocada, né, aqui na terra, ela não foi estabelecida aqui na terra para julgar o mundo já está julgado pela palavra. A Bíblia diz, aqueles que creem no Filho, no unigênito, será salvo. Aqueles que não creem, a Bíblia também diz o que vai acontecer com essas pessoas. Isso não é, sabe, uma linha de pensamento de uma igreja, de uma liderança. Isso é Bíblia, isso é a palavra, é Deus falando. Se você crê, você vai desfrutar de vida. Se você não crê, morte vai estar operando. Então o mundo já está julgado pela palavra, mas Deus enviou o seu Filho unigênito, para que por meio dele o mundo fosse salvo, porque Deus amou o mundo. Amém? E eu disse, Deus não só amou o mundo e enviou o seu Filho, virou as costas e disse para ele, agora você faz o serviço que tem que fazer, enquanto eu espero o seu retorno aqui, depois de 3 anos e meio. Vá para 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, oh glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz assim, ora,
tudo provém de Deus. Diga, glória a Deus. Tudo, diga tudo. Não alguma coisa. A Bíblia diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, por meio de quem? Por meio de Cristo, seu Filho, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus, diga Deus, diga de novo Deus, Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. No Éden, por conta da queda, né, do homem, por causa da desobediência dele, o homem perdeu o que ele era, o que ele podia, o que ele tinha. Mas agora Deus então vem resgatar isso, através de Jesus, e Ele não só deixou Jesus realizando esse serviço, Ele disse, eu vou trabalhar, eu vou realizar junto com você, e nós vamos restaurar todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando, restaurando um estágio anterior de favor e graça. Agora, se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e foi por meio de Cristo que nós somos reconciliados, você foi reconciliado com Deus? Você tem essa consciência, que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, e que Deus estava em Cristo, realizando essa reconciliação, essa reaproximação, trazendo o homem de volta para perto dele, ligando novamente o homem a si mesmo. Você tem essa consciência de reconciliação, de reconstrução, de restauração, de vida? Deus estava em Cristo, e da mesma forma que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, Deus está em mim e Deus está em você. Amém. E o que Ele está querendo fazer nesses dias? Ele está querendo que as pessoas que estão lá fora no mundo saibam o que um dia nós ficamos sabendo, que Ele estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo. As pessoas, elas não precisam morrer sem saber que um preço já foi pago para elas serem salvas. Agora, se Deus precisou de Cristo para nos reconciliar consigo, Ele vai continuar precisando de nós para reconciliar outras pessoas com Ele. Amém. Da mesma forma que Ele estava em Cristo, Ele está em nós. Aleluia. Da mesma forma que Ele estava em Cristo, Ele está em nós. Por isso que a Bíblia continua dizendo que Ele nos reconciliou e nos deu um ministério. E qual é esse ministério? O ministério da reconciliação. Sabe que às vezes dentro da igreja nós ficamos de um lado para o outro correndo, né, orando, buscando a Deus para descobrir qual é o nosso chamado. Está tudo certo quanto a isso. De fato a Bíblia fala que nós devemos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E devemos fazer isso com muito zelo, com muito esmero. Devemos buscar o Senhor constantemente na nossa vida e descobrir qual é a vontade dEle, qual é o plano dEle, para que eu fui criado. Mas sabe que antes, até mesmo de você ter recebido da parte de Deus, né, um chamado ministerial, todos nós recebemos primeiro, desde o dia que nós nascemos de novo, um ministério, que é o ministério da reconciliação. Todos nós aqui, todos nós que estamos aqui, que nascemos de novo, nós recebemos esse ministério da reconciliação no dia que nós somos reconciliados com Cristo. No dia que Cristo nos reconciliou com Deus, nós recebemos o mesmo ministério que nos reconciliou com Ele. Sabe, você é um ministro da reconciliação? Porque quando a gente fala assim, ó, você é um profeta, você é um pastor, você, oh, aleluia, glória a Deus. Você é um ministro da reconciliação, você é uma ministra da reconciliação. Você foi ungido, você foi ungida para reconciliar o mundo com Deus, para reconciliar as pessoas com Cristo. Amém? Para restaurar o que elas perderam um dia, para levar para elas as boas novas,
para anunciar para elas, como eu disse, olha, você não precisa morrer e ir para o inferno. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo precisa saber. Aí Deus nos deu esse ministério. O que é ministério? Trabalho, irmão. E a gente fica tão envolvido no cotidiano, no trabalho, né, do cotidiano da nossa vida, que nós esquecemos disso. E tantas pessoas passam por nós durante o nosso dia, que esquecemos que nós temos uma palavra da reconciliação. Você é um ministro da reconciliação. Para reconciliar as pessoas. Pastor, mas como é que eu faço isso? Em Marcos capítulo 16 e no versículo 15, rapidinho, deixa só eu abrir aqui. Marcos 16, 15. Diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Mas sabe que às vezes nós estamos tão acomodados dentro do nosso conforto, da nossa própria vida, que o ide, né, por todo o mundo, ficou como sendo uma ordem dada a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas dentro da igreja. Como se Jesus estivesse dizendo: ide por todo mundo para os evangelistas, ide por todo mundo para os missionários, ide por todo mundo para os ministros itinerantes, ide por todo mundo para qualquer outra pessoa, menos para mim. Só que essa ordem foi dada para a igreja, essa ordem foi dada para todo o corpo de Cristo. Jesus Cristo disse: ide, Ele não disse pensai em todo mundo. Ide por todo o mundo, ou seja, por onde você for, não importa qual é o limite do seu mundo, porque o limite da igreja é por todo o mundo, é até os confins da terra. Ele diz: ide por todo o mundo. Talvez o seu mundo seja lá no bairro onde você mora, né, na empresa que você trabalha, ou no comércio, ou Guaratinguetá, ou a região de Guará, estado de São Paulo, no Brasil, ou de fato, né, outros lugares do mundo, não sei qual é o seu mundo, mas a Bíblia fala: ide por todo o mundo, e fazei o quê? Pregai o Evangelho. Sabe que às vezes nós desejamos no coração, né, oramos e cremos para ir para tantos lugares passear, mas poucas vezes desejamos no nosso coração de ir para vários lugares para pregar o Evangelho. É errado passear? Claro que não. É lícito, é justo, é bom. Agora seja guiado até para isso. Mas da mesma forma que nós desejamos essas coisas lícitas, nós também precisamos desejar, como igreja, querer cumprir as ordenanças de Cristo. E o ide por todo mundo e pregai o Evangelho foi uma ordenança dada não só a um grupo de pessoas dentro da igreja, mas para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Todos nós somos ministros da reconciliação e só vamos conseguir reconciliar as pessoas com Deus por meio de Cristo pregando o Evangelho. E a pregação do Evangelho não está limitada ao púlpito da igreja, porque senão o mundo nunca seria reconciliado. Se o mundo é para ser reconciliado, é porque o púlpito não é suficiente. Faça do mundo o seu púlpito. Faça de cada pessoa no seu dia a dia uma oportunidade de reconciliação. Você vai viver feliz, você vai viver melhor, você vai desfrutar de uma graça de Deus. Você vai ver que na palavra da reconciliação, Deus confirma com ela sinais, prodígios e maravilhas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai boas novas, anunciai as boas novas de salvação. O que é que o mundo está precisando ouvir? O que é que o mundo está precisando saber? De má notícias o mundo está cheio.
E como se não bastasse, aí junta os crentes, que é para pregar o evangelho, e fica falando que está sendo anunciado no jornal. Fica falando das estatísticas, de X não sei do que X. Prega o evangelho, pregue a palavra da reconciliação. Fala de Cristo, fala de cura, fala de salvação, fala de prosperidade, fala do que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Seja uma testemunha de Cristo em Jerusalém, em Samaria, por toda a Judeia e até os confins da terra. Foi para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo não foi derramado sobre a igreja só para a igreja ficar falando em outras línguas dentro de quatro paredes, não. Isso é para edificação pessoal, e nós edificamos falando em outras línguas, e à medida que nós edificamos e falamos em outras línguas, o desejo de pregar o evangelho é mais forte. Não, mas se não for no púlpito eu não vou pregar. O evangelho está limitado ao púlpito da igreja? A uma performance? Tem pessoas que ficam preocupadas com as performances. Rapaz, que culto, que bênção. O evangelho foi pregado? Só vai ser bênção se o evangelho for pregado. Porque o que trouxe salvação para a tua vida? Foi a performance de alguém? Foi a eloquência de alguém? Não foi? Foi a sabedoria humana de alguma pessoa? O que trouxe salvação para a minha vida e para a sua vida? Foi o evangelho. Foi um dia você ouvir que Jesus Cristo te amou de tal maneira que entregou a vida dele por mim e por você na cruz do Calvário, que ele derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados e que nós precisávamos fazer confissão disso. Foi isso que trouxe salvação. É isso que as pessoas precisam ouvir. Eles não precisam ouvir qual é a música que está entre as top 10. Qual é o filme que vai passar na tela quente. Já ficou fria faz tempo, né? Era tela quente quando passava o filme do Mazzaropi. O Celão não está aqui, mas o Celão assistiu toda a série dele. Eles não precisam ouvir. O que eles precisam ouvir é o que vai trazer salvação. E só tem uma coisa que traz salvação para a vida do homem e da mulher. É o evangelho. Porque em Romanos capítulo 1 a Bíblia diz, e Paulo escrevendo, Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Tem crente que tem vergonha do evangelho. Tem vergonha daquilo que trouxe salvação. Tem adolescente, tem jovem que tem vergonha daquilo que trouxe salvação para os pais, para a família. Como você tem vergonha? Tem, só olhar para o comportamento. Começa a falar de Jesus, começa a falar da Bíblia, começa a falar em outras línguas, começa a sair de perto. Fala baixo. Fala baixo, fazer eu passar vergonha aqui. E Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho, diga o evangelho. Diga o evangelho. O evangelho que salvou a minha vida e salvou a sua vida é o poder de Deus. Quer ver o poder de Deus em operação? Quer ver o poder de Deus em manifestação? Prega o evangelho. Pregue a palavra. Exerça o ministério da reconciliação. Se identifica com o seu pai e diga, pai, através de mim, reconcilia consigo mesmo o mundo que está perdido. Prega as boas novas. O que é boas novas para quem está doente? Vamos lá, o que é boas novas para alguém que está doente? Cura. Amém? Boas novas para alguém que está doente, não é? Irmão, faz o seguinte, ó, toma um Doril, que a dor vai sumir. Já tomou remédio? Veja, a primeira opção não pode ser o remédio. É errado? Não. Mas a primeira tem um poder que é mais eficaz. Tem um poder que é maior do que o remédio. A primeira opção tem que ser o evangelho. O que o evangelho diz? Qual é as boas novas para quem está doente? É cura, é saúde, é força, é vigor. Então prega o evangelho. Qual é as boas novas para quem está preso? Eu não estou falando dentro de uma cadeia, de uma penitenciária, não. Preso numa situação. Qual é as boas novas? Vamos lá? Libertação. Qual é as boas novas para um pobre? Não, que você deve continuar vivendo mesmo nesse estado, nessa condição o resto da sua vida. Porque você foi criado para viver assim.
Isso é uma boa nova? Isso é uma sentença miserável do inferno sobre a vida da pessoa. Não é isso? Boa nova, boas notícias, é você anunciar para a pessoa o que Cristo fez por ela. Olha, Ele se fez pobre no seu lugar. A Bíblia diz que Ele era rico, mas Ele decidiu se fazer pobre por amor, para que nós nos tornássemos ricos. Isso é boa nova. O que é isso? É o Evangelho. O mesmo Evangelho que trouxe salvação para mim, que trouxe salvação para você, é o mesmo Evangelho que vai trazer salvação para outras pessoas. Ele não pode parar em nós, Ele não tem um fim em si mesmo, precisa ter uma continuidade. Esse Evangelho precisa ser pregado, irmão, esse Evangelho precisa ser anunciado, senão nós vamos ficar só como ovelhas que estão sendo alimentadas dentro da igreja, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, daqui a pouco vai dar um infarto espiritual, tão gordo, tão obesa que ficou. A vida de Deus, o Evangelho, a palavra, deve vir e passar por nós como um rio contínuo, e molhar a vida de outras pessoas. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho está carregado do poder de Deus, seja para curar, seja para libertar, seja para trazer a pessoa para uma realidade, uma nova realidade de vida. O Evangelho está carregado do poder de Deus. Por isso Jesus Cristo disse, queria chamar o grupo de música para cá: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E não precisa ter um esboço, você não precisa saber como é que fala aqueles nomes complicados, tipo de omelete, aquela coisa, hermenêutica e homilética, é a exegese do negócio. Não, para ir pelo mundo, pregar o Evangelho, na porta da igreja, na esquina da praça, dentro de uma loja, aonde você trabalha. Para ser crente, nesse patamar, nesse nível, não precisa de hermenêutica, é só pregar o Evangelho. Pega João 3,16 e diz: ó, Deus te amou de tal maneira, meu querido. Você não consegue nem explicar, eu não consigo nem te explicar isso, mas eu sei que Ele te amou, por isso que Ele me enviou aqui, para que você creia no unigênito. Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Deus enviou o seu Filho para trazer salvação para mim e para você também. Você quer? Você quer receber o que eu recebi? E passar para essa parte mais feliz da vida? Você é feliz? Lá no DI, os professores perguntam: você é feliz com Jesus? É? As crianças: sim. Você é feliz com Jesus? Sim. Sim. Mas pregue o Evangelho. Seja o ministro da reconciliação. Reconcilie o mundo com Deus. Eu escrevi aqui a respeito de um comentário que eu li, um homem de Deus dizendo assim, ó: seja qual for o seu chamado para o corpo de Cristo, há uma ordenança do Senhor para todos os crentes, de pregar o Evangelho a toda criatura. Seja qual for o teu chamado, não importa qual seja. É bom que você descubra, para que você cumpra, mas independente de qual seja o teu chamado, há uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para todos os crentes. Tem algum crente aqui? Tem algum filho de Deus aqui? E qual é essa ordenança? Pregue o Evangelho para toda criatura. Para toda criatura. E sabe que quando você desejar isso no teu coração, como filho de Deus, de ser um instrumento de reconciliação, de pregar o Evangelho, de pregar essa palavra, de trazer pessoas para dentro desse contexto no qual você está vivendo, para receber o que você tem recebido, para ser alcançado como você tem sido alcançado, para desfrutar de tudo que você tem desfrutado,
Deus vai se encarregar de lhe dar oportunidades, de servir pessoas. Deus vai conectar você ao coração de pessoas que está precisando ouvir da pregação do Evangelho. Nós vamos deixar de ser só frequentadores de igreja, procurando, buscar a Deus para melhorar a nossa qualidade de vida. O nosso bem-estar está ligado ao conhecimento que nós temos da palavra, e esse bem-estar é para ser transmitido, é para ser compartilhado. Como é que você compartilha isso? Pregando o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mas eu não sou eu não tenho um chamado itinerante. Não tem problema, você é crente, você é corpo, você é filho de Deus. Deus vai colocar diante de você oportunidades para você ser o melhor pregador para a vida de alguém naquele dia em que ela vai estar lhe ouvindo. E vai vir tanta intrepidez sobre a sua vida, vai vir tanta eloquência, porque aí sim isso tem força, porque aí sim isso tem poder, e você vai abrir a sua boca, inspiração de Deus vai vir sobre a tua vida, o Espírito Santo vai soprar sobre você, o Evangelho vai ser anunciado, vai ser pregado. E o que acontece quando o Evangelho é pregado? A Bíblia diz que Deus confirma com sinais. Deus confirma com sinais. Se nós não estamos vendo os sinais de Deus operando, significa que o Evangelho não está sendo pregado além dos púlpitos. Porque se o Evangelho estiver sendo pregado além dos púlpitos pelos filhos de Deus, por todo o mundo, a toda criatura, Deus vai confirmar com sinais. Sinais de curas, sinais de libertação, sinais de provisão, de suprimento, de poder. Irmãos, nós somos ungidos por Deus, a unção está sobre a nossa vida para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para ministrar sobre a vida de pessoas aquilo que Deus derramou sobre nós como igreja, como corpo. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Vocês poderiam me ajudar? Subir no som. Aleluia. Eu vou encerrar esse culto dizendo que essa chama de reconciliação vai ser acesa no coração da nossa igreja. Se você é membro dessa igreja, eu queria que você levantasse suas mãos. Deus vai liberar algo sobre a sua vida. Pode ser que nós estamos vivendo um tempo, algumas pessoas estejam vivendo um tempo de frustração, um tempo que aparentemente parece ser sem graça, parece que a vida perdeu um pouco a graça. Mas quando essa chama ela for reacesa dentro do teu coração, e você exercer esse ministério da reconciliação, você vai descobrir a verdadeira alegria, a plenitude da alegria de servir a Cristo, de servir a Deus, de levar pessoas para um caminho. Então levante suas mãos. Aleluia. Ele te ungiu, Ele te separou e te levantou. Ele fará com que os teus pés percorra por essa cidade, por essa região, e nas praças, nas ruas, em lugares improváveis, Ele abrirá portas diante de ti, e Ele está te dizendo: pregue o Evangelho, e eu confirmarei a minha palavra com sinais. Pregue o Evangelho, pregue boas novas, anuncie as boas notícias, eu confirmarei com sinais. Os teus olhos verão, os teus olhos verão, os teus olhos contemplarão.
Obrigado por ativar, Pai, sobre a igreja essa chama, Pai, de reconciliação, a palavra da reconciliação, Pai. O Senhor trazendo de uma forma tão forte no nosso coração nesses dias. Pessoas que se achavam, Pai, tímidas, incapazes, o Senhor não as deu espírito de covardia e de medo, mas de poder, Pai. E eu oro para que esse espírito de poder opere no nosso meio, não só aqui dentro, Pai, mas também lá fora, para que seja exercido o ministério de reconciliação, Senhor. Essa responsabilidade caindo sobre os nossos ombros, e cada um de nós, teus filhos, assumindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso lugar dentro desse ministério. Dentro desse ministério, você tem um ministério, você foi reconciliado para cumprir um ministério, e o primeiro ministério que você recebeu é o ministério da reconciliação. Se você foi reconciliado, Deus quer, através da tua vida, levar reconciliação para outras pessoas. Oh, aleluia. Agora eu sei que Deus está amando algumas pessoas aqui hoje, que entraram nesse lugar. Por isso eu comecei falando sobre identificação, filho se identificando com o Pai, e você vai desfrutar dessa paternidade de Deus sobre a sua vida hoje. Há uma unção, Deus envolvendo algumas pessoas aqui, algumas mulheres que entraram aqui nesse lugar, que estavam tão angustiadas, aflitas na sua alma. Receba refrigério, desfrute de uma paz que excede o teu entendimento. E Ele está mandando lhe dizer: não pare, continue. Mesmo que todos aqueles que você gostaria que estivesse ao seu lado, mesmo que eles não estejam, Deus está lhe dizendo: não pare, continue. Aleluia. Obrigado, Pai. E eu vou perguntar mais uma vez para encerrar: tem alguém que está aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazer isso hoje à noite? Se você quer se entregar a Ele, faça assim com a sua mão, faça um gesto. Depois dessa mensagem eu quero te ajudar com isso. Nós temos conselheiros que vai orar com você, vai te instruir, vai te ajudar, vai orar por você também. Tem alguém que quer reconhecer esse amor? Oh, aleluia. Sabe, querido, enquanto isso, você pode desfrutar desse tão grande amor com que Ele nos amou. Você pode abrir os teus braços e desfrutar da presença dEle. Oh, e receber desse amor aquilo que você veio, sabe, aquilo que você tem desejado, aquilo que você veio buscar hoje à noite. Há uma mesa, sim, há uma mesa, e este amor está lhe oferecendo, distribuindo coisas da sua vida hoje à noite. Obrigado, Pai, por esse amor, Pai, por tua bondade, alcançando pessoas nesse lugar, Pai, famílias inteiras sendo alcançadas, casamentos, Pai, sendo afetados, restaurados, ministérios sendo levantados hoje à noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não tem ninguém que quer receber Jesus? Tem. Oh, aleluia, glória a Deus. Venha para cá, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Como o Senhor é bom. Aleluia. Você se alegra, você fica feliz. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, e foi para isso que Jesus Cristo veio, para salvar os pecadores, para salvar os perdidos. E você vai desfrutar do que eu falei enquanto ministrava, do maior milagre para a sua vida. Grava isso no teu coração.
a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa sua decisão de você crer. A Bíblia diz que você passa a desfrutar de vida eterna, de vida abundante. Você vai desfrutar de saúde perfeita para o seu corpo, e não só física, emocional também. Sabe, há uma unção que despedaça todo o jugo. Há uma unção que remove todo o peso, e pesos estão sendo removidos dos teus ombros hoje. Jugos estão sendo despedaçados. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, e você está indo para esse lugar, sendo transportada para esse lugar, que é uma posição em Cristo, como o homem estava no Éden, hoje você está sendo transportada para esse lugar em Deus. A Bíblia diz: nova criatura é, nova criação é, uma nova mulher está nascendo hoje. Você vai continuar com o seu mesmo cabelo, sua mesma altura, mesma idade, mas no teu espírito, dentro, no teu coração, você nunca mais será a mesma. O Espírito de Deus está vindo, Ele vem habitar dentro de você. Você vai ter alguém que vai te ajudar a desfrutar desse tão grande amor que eu falei aqui de João 3,16. Você vai desfrutar de um amor, de um cuidado de Deus sobre a tua vida, que os teus pais não conseguiram lhe dar, de um cuidado que eles não puderam lhe oferecer. E sabe que suprimento e provisão está vindo para a tua vida, por conta da tua decisão. Você vai ver um tão grande favor de Deus te conduzindo por um caminho de paz. Você vai desfrutar de paz como você nunca desfrutou. Está cessando guerras dentro de você. Sabe, é como se perturbações estão cessando, coisas que foram tramadas no teu caminho. Deus está desembaraçando os teus pés. Você vai correr de uma forma tão rápida. Você vai correr a carreira que está proposta. Você vai descobrir o que Deus te chamou para fazer. Você vai ser a mulher mais feliz do mundo, porque agora você está entregando a sua vida para um homem chamado Jesus. E a Bíblia diz que ele se torna seu marido. É o relacionamento que ele vai desenvolver a partir de hoje com você. Eu queria que você acompanhasse o Alexander. A minha esposa também vai lhe ajudar com isso. Eles vão orar com você, vai lhe conduzir nessa oração. Eu oro pela tua vida, e eu declaro que nesse novo tempo, o que está acontecendo hoje, você vai levar para a sua família. Você vai desfrutar de algo tão sobrenatural, que é o poder do Evangelho. Você não vai saber explicar isso, mas as pessoas, elas vão ver, quando elas olharem para você, que algo diferente aconteceu, que houve uma direção de mudança na tua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Como é que é o seu nome mesmo? Thaís. Então, olha para lá, olha para cá. Está vendo todas essas pessoas? Então, todas essas pessoas hoje fazem parte da sua família. Aqui estão os seus irmãos em Cristo Jesus. E todas essas pessoas estão aqui para te ajudar e te servir no que você precisar. Tá bom? Então vai até ali com o Alexander. Minha esposa vai te ajudar com isso. Deus é bom? Aleluia! Glória a Deus. E o que é isso? A bondade de Deus, o amor de Deus. Você devia se alegrar com a salvação de uma pessoa. Ela foi reconciliada através de nós, assim como Deus reconciliou o mundo através de Cristo. Aleluia! E sabe que isso vai acontecer com muito mais frequência em nossos cultos, porque você vai estar atuando lá fora de uma forma tão poderosa no ministério da reconciliação, que as pessoas vão vir para cá como resultado do ministério que você vai estar exercendo. Aí você vai ver um chamado profético na tua vida em operação, porque o da reconciliação começou a funcionar. Vai ativar o profético, vai ativar o de mestre, vai ativar o pastoral, vai ativar o evangelístico, vai ativar o apostólico. Você vai ver essas unções operando à medida que você anda no ministério de reconciliação. Enquanto você estiver ministrando a palavra de reconciliação, vai vir uma palavra de sabedoria, vai vir uma palavra de conhecimento, vai vir uma profecia, talvez uma variedade de línguas com a interpretação, e você vai falar de coisas a respeito da vida das pessoas, que elas vão olhar para você e elas vão pensar que você estava no quarto ouvindo elas sussurrarem. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque é algo que está sendo ativado dentro da nossa igreja.
E eu sei que tem pessoas que têm desejado isso no seu coração. Então pega isso para a sua vida. Pega isso para a sua vida. Oh, aleluia. Deus através de você. Deus através das tuas mãos. Essa cadeira que está ao seu lado sendo preenchida através da sua vida. E esse lugar aqui ficando pequeno. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pode se assentar. Aleluia. Deixa só eu saber se tem alguém que chegou aqui para esse culto e está com algum tipo de dor no seu corpo. Se você chegou com alguma dor, talvez você tenha chegado e durante a ministração da palavra você foi curado e nem percebeu. Se você procurar, você vai ver que a palavra de Deus liberou cura sobre a sua vida. Mas se por algum motivo você ainda está com alguma dor no seu corpo, eu queria que você fizesse assim com a sua mão. Se você está com alguma dor, temos aqui a irmã Léia. Tem mais alguém além dela? Não, só fique de pé, minha irmã. Eu vou orar e vou liberar em nome de Jesus Cristo uma palavra sobre a tua vida. E a senhora pega isso para o seu corpo. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivifica o seu corpo mortal, do alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. Então, dona Léia, seja curada agora, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Pai, eu te dou graças pela cura da tua filha, em nome de Jesus Cristo. O Senhor confirmando a sua palavra com sinais de cura hoje à noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Está feito, curado, um membro do corpo está sarado. Glória a Deus. Cadê a Vitória? Vitória, vem para cá, nós vamos dar os recados, já vamos para casa.